Professor Cid Mauro, assessor do ensino religioso da Secretaria de Estado de Educação do Acre, com o 7º ano, aula 13, na aula Liberdade de Crença e Consciência, práticas que as violam. Nós vamos ver logo nesse primeiro slide a definição de liberdade religiosa. Já que a gente está falando de liberdade de consciência e liberdade de crença, nós vamos conceituar liberdade religiosa. É uma das formas externas da liberdade ou manifestação de pensamento, envolvendo liberdade de crença, liberdade de culto, de organização religiosa e liberdade de expressão. Quando a gente lida com o ensino religioso, a gente tem que frisar esse aspecto, porque há casos, infelizmente, de religiões que cismam, né? Uma cisma de adeptos. Eu até digo que esses adeptos dessas religiões que praticam essa discriminação, ou atacam verbalmente e até às vezes presencialmente outras religiões, eles acabam envergonhando a própria religião que eles dizem ser a dele, a religião deles, né? Porque a gente deve compreender que, em termos de liberdade de crença, existem normas que definem isso. Ok? Vamos dar uma olhada nessas normas? Elas aparecem nesse slide, documentos fundamentais dos direitos de liberdade de crença e liberdade de consciência. A Constituição Federal, por exemplo, a Constituição aqui do Brasil, o que ela diz? No artigo 5º, no inciso 6º, uma subseção do artigo é chamada inciso. No inciso 6º está escrito: é inviolável a liberdade de consciência e de crença, ou seja, não pode ser violada, ofendida, maculada, forçada a liberdade de consciência e de crença, assegurando o livre exercício dos cultos religiosos e garantindo, na forma da lei, a proteção aos locais de cultos e às suas liturgias. Liturgias são aquelas sequências que, no seu conjunto, formam um ritual ou formam um culto de uma religião. Você pode encontrar na imprensa casos, infelizmente, evidentemente, praticados de maneira violenta por pessoas até que estão fora da lei, não é? Ataques a lugares de culto de religiões de matriz africana em estados aqui do Brasil. Então, é frontalmente contra essa norma constitucional. A Constituição é a lei de todo o país, é a lei de todos os estados, não é? E na Declaração Universal dos Direitos Humanos, agora nós fomos para um documento mais amplo ainda, ok? Você não pode escrever uma Constituição que ofenda a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Ela foi pensada, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, depois de um período de guerra, um período prolongado de guerra mundial, em que as nações quase que se destroem entre si e muita coisa triste aconteceu. Então, eles pensaram num documento que previna essa violência capaz das nações provocarem umas contra as outras. E o que diz essa Declaração Universal dos Direitos Humanos? Todo homem tem direito à liberdade de pensamento, consciência e religião. Esses são os artigos 19 e 20 da Declaração Universal dos Direitos Humanos, específicos para a religião. Veja bem como há na Constituição e na Declaração Universal dos Direitos Humanos artigos específicos para religião. E a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, porque, veja bem, a nossa matéria ensino religioso está subordinada a essa lei. E o que ela diz? O ensino religioso é uma disciplina de ensino fundamental assegurado o respeito à diversidade cultural religiosa do Brasil. Ou seja, se o ensino religioso assegura o respeito a todas as religiões, é impossível que haja uma violação, ok? De liberdade de crença, de liberdade de religião, ok? Vamos ao próximo slide. Ele vai caracterizar, já que a gente está falando de liberdade, de consciência e de crença e
práticas que violam essa liberdade de consciência e crença, nós vamos falar de certos aspectos de intolerância religiosa. Há diferentes tipos de intolerância religiosa. Há uma intolerância religiosa histórica. Na formação do Brasil, os colonos que chegaram aqui, eles proibiram os indígenas, forçaram os indígenas a se converter ao cristianismo. Quando trouxeram os escravos da África, obrigaram os escravos a se tornar cristãos. Então já houve na história da humanidade, da parte da religião cristã majoritária, uma imposição do cristianismo. Isso é uma intolerância histórica. Atravessou séculos. Isso é um erro, não é? Existe a intolerância cultural. Quando você acha que determinado povo ou determinada religião, ela é menor, ela é menos importante. Inclusive, as religiões mais importantes são aquelas que têm mais gente, são aquelas mais antigas, são aquelas de âmbito mundial. Certas religiões locais ou de povos primitivos, elas não são importantes. Isso é uma intolerância religiosa cultural, porque a religião faz parte da cultura. Então, quando você prega, você admite, você pensa que uma religião é superior à outra, você está diminuindo a cultura do outro, menosprezando a religião. E a intolerância política? Há países que não dão liberdade religiosa, entendeu? Eles são países ateus. Ou então, se há cultos, eles são controlados. As pessoas não têm liberdade de falar da sua religião com as outras pessoas, certo? Elas não podem divulgar. Isso é uma intolerância religiosa política. São certos países que têm essa formação ateia, não é? Existe a intolerância sectária. Quando você, por exemplo, há diferentes grupos de evangélicos, há nomes diversos de denominações evangélicas que chegaram no Brasil em seguida, não chegaram todas juntas, elas têm história diferente. Houve uma época em que havia uma discriminação de um determinado grupo que todos os outros evangélicos consideravam aquilo uma seita. Então era depreciativo, não é? Intolerância religiosa sectária. Isso não pode acontecer, certo? É uma doutrinação viciada, que somente pregar que somente uma religião ou um grupo de religiões é mais importante, é aquela religião, às vezes até uma religião que, sim, ela se derivou daquele grupo maior. Então, porque ela se derivou, o grupo maior diz, eles estão errados, a doutrina deles está errada, eles são uma seita. Isso é intolerância religiosa sectária. Isso também é uma violação do direito de liberdade e de prática e consciência, o direito de crença, não é? E aquela racial. Olha, esteja certo de que toda discriminação que as religiões de matriz africana sofrem, elas estão ligadas a racismo, ok? Racismo. Então, a gente tem que ter cuidado com a intolerância religiosa que se manifesta no racismo, entendendo que há uma raça inferior, há uma religião superior, ou uma raça superior, uma religião inferior. Isso é um erro. A gente não pode pensar dessa maneira, ok? No próximo slide, a gente vai ver ações que elas são efetivas para você combater a intolerância religiosa, não é? São marcos do inverso, da tolerância religiosa, ok? Que ações, quais são os fatores positivos derivados dessas ações para que haja tolerância religiosa? Primeiro, conhecer. Você precisa conhecer, nós já dissemos, é necessário você pesquisar sobre aquela religião, conversar com os líderes daquela religião, com pessoas daquela religião, parar para ouvir por que a religião dela, que não é a sua, que é até estranha em relação à sua, mas ela dá tanta importância, por que para ela o sagrado é algo diferente para você, por que a religião dela tem outros símbolos, outros rituais. Conhecer, aprender, entender a religião do ponto de vista do outro, ajuda na questão da tolerância religiosa. Conviver. Conviver é você visitar o lugar de culto. Você tem um vizinho de outra religião? Converse com ele sobre isso. Tem um parente de outra religião? Converse com ele. Tem um parente que não tem religião nenhuma, que é ateu? Converse com ele também.
para você saber por que ele não crê em nada. Isso evita a intolerância. Também se pratica intolerância religiosa contra quem não tem religião nenhuma, não é? Destacar atitudes que aproximam. Vamos destacar atitudes que as religiões praticam que aproximam. O ecumenismo, né? Ecumenismo é quando religiões cristãs conversam entre si para entender as diferenças. Diálogo interreligioso é quando religiões conversam entre si. Por exemplo, se sentar um budista e um cristão, é um diálogo interreligioso. Se sentar um católico e um protestante, é um diálogo ecumênico, ok? Vamos entender isso, valorizar os aspectos comuns entre as religiões e ressaltar isso, e não as diferenças, tá? Elas existem, é claro. Praticar e propagar a diversidade religiosa. Olha, quanto mais religiões você conhecer, você vai ouvir alguém falando algo que é preconceituoso quanto a uma religião. Você está do lado de uma pessoa, ela fala algo que é preconceituoso. Você diz assim, não, não, não. Eu conheço essa religião. Eu tenho um amigo dessa religião. Não é assim como você está vendo, não. Uma vez, até eu mesmo, eu falei uma coisa sobre uma religião e a pessoa falou assim, olha, esse é um modo de falar, você não percebeu, mas revela um preconceito. Eu falei, logo eu, que dou aula de ensino religioso? É mesmo. Aí ele me explicou por quê. Olha, é verdade. Nenhum de nós está imune a qualquer demonstração de intolerância. Então, nós temos que propagar a diversidade religiosa, conhecê-la, para que a gente possa, então, conviver com essa rica diversidade religiosa no Brasil, ok? Agora nós vamos ver quais são os aspectos práticos do diálogo interreligioso. Nesse slide, o diálogo interreligioso deve ser compreendido, deve ser estabelecido e praticado no contexto dessa diversidade de culturas, de religiões, no contexto das relações humanas. É o lugar do diálogo interreligioso, não é para ficar só no livro, né? Numa proposta, ele tem que ser levado em prática. Ele envolve diferentes pessoas, envolve famílias, por isso que é importante a sua família entender a necessidade de você, no ensino religioso, aprender sobre religiões diferentes, porque o diálogo interreligioso envolve famílias também, envolve grupos, religiões, culturas, de um modo geral, sem exceção, sem falsa dimensão de importância. Todas as religiões são importantes, o diálogo é importante. A coerência, a isenção do diálogo depende da percepção e do respeito pela diversidade. É necessário o conhecimento dos variados aspectos culturais. Gasta-se tempo, né, nisso. Cada religião precisa destacar os valores que envolvem uma dada sociedade. As religiões têm que entender os valores da sociedade e não só impor os seus, e a sociedade entender os valores da religião. A experiência religiosa precisa contribuir positivamente para a vida social. Caramba, a gente fica triste quando a gente vê uma religião dando um mau exemplo, né? Ela deve motivar comportamentos coletivos de influência positiva, né? E as relações humanas dependem de princípios éticos aos quais estão sujeitos todas as religiões. Existe a ética religiosa e a ética conjunta, a qual todas as religiões estão subordinadas, ok? São esses os aspectos práticos para o diálogo interreligioso. Não esqueça de clicar essa aula na plataforma Eduque. Até a próxima aula. Muito obrigado.